Ok, Santos, vamos começar. Esta será a nossa última mensagem no livro de Filipenses. Semana que vem começamos Colossenses, um livro maravilhoso. É maravilhoso isso. Agora, Santos, eu busco o Senhor. Se vocês virem, se vocês me acompanharem neste esboço, nós vamos parar nos pontos que forem necessários, e eu tenho um encargo forte no final, então eu devo ler principalmente muitos pontos. Me acompanhem e eu oro para que mesmo na minha leitura o Senhor fale conosco. Vamos ver o título da mensagem 8. Aprender o segredo de fazer todas as coisas em Cristo como aquele que fortalece, a fim de vivermos Cristo, engrandecermos Cristo e ganharmos Cristo para a sua glória na igreja. Eu gosto desse título. Vamos ver agora em Romano 1, que diz: Paulo aprendeu o segredo de fazer todas as coisas em Cristo como aquele que fortalece. Eu creio que em 1 Timóteo, Paulo fala uma coisa, no hino 564 fala: aprendi já o segredo de no Senhor permanecer. É maravilhoso. A.B. Simpson foi um irmão muito precioso que escreveu esse hino. Filipenses 4, versículos 11 a 13, Paulo diz: não digo isso por causa da necessidade, pois aprendi, eu gosto disso aqui, aprendi. Irmãos e irmãs, todos somos discípulos. Até o Senhor voltar, seremos discípulos. Um discípulo é um aprendiz, alguém que aprende. Se você para de aprender, você para o progresso na vida cristã e na vida da igreja. Portanto, precisamos aprender. E Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Temos de considerar, vocês não precisam responder. Você aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Hein? No problem, ok? Como é que fala em chinês? Meio anti. Ok, obrigado. Então, eu estava considerando, você aprendeu a estar contente em qualquer situação? Eu não sei quais são as circunstâncias pelas quais vocês estão passando, mas será que está tudo bem? Não, ainda estamos aprendendo, certo? Então Paulo disse: eu aprendi o segredo. Isso significa que precisamos anelar e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero aprender o segredo. Em qualquer situação em que Paulo estava, ele aprendeu a estar contente. Ele disse: sei estar humilhado e sei ter em abundância. Muitas vezes pensamos, e é verdade, que a saber estar humilhado, saber desfrutar Cristo quando você está por baixo, quando você está humilhado, é bom. Mas também aprender a desfrutar Cristo quando você tem abundância. E isso é grandioso. É fácil você ter abundância e esquecer o Senhor. Você esquece e não aprende como desfrutá-lo nas situações boas. Precisamos desfrutá-lo em toda situação. Então Paulo diz: em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo, tanto de estar saciado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então vemos que Paulo era um homem em Cristo. Aqui ele está falando da sua experiência subjetiva e do seu desfrute subjetivo. Ele falou que devemos estar contentes em todas as coisas em Cristo, que me fortalece.
há uma tradução espanhola que fala: tudo posso naquele que constantemente infunde força a mim. Essencialmente é a mesma coisa. Letra A. Após Paulo se converter a Cristo, ele foi iniciado em Cristo e no corpo de Cristo. É impressionante, desde o momento em que Paulo se converteu, ele foi iniciado no corpo de Cristo. Sabemos que a experiência de conversão de Paulo começou com duas perguntas. A primeira foi: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Há muito ali: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, Senhor Jesus. É ele que nos diz para invocar o Senhor Jesus, certo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa foi a primeira pergunta. E podemos dar uma conferência inteira sobre a conversão de Paulo. Para Paulo dizer quem és tu, Senhor, isso significa que a vida de Paulo foi uma busca por conhecer Cristo. Foi uma busca por conhecer Cristo. Quem és tu, Senhor? Essa pergunta foi respondida por toda a sua vida cristã até o fim. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E então, talvez 26 anos depois, no livro de Filipenses, ele disse essas três palavras no aspecto de desejar, conhecê-lo. Quem és tu, Senhor? E de conhecê-lo, ainda estou numa busca por conhecer Cristo. Eu comecei a conhecê-lo logo, imediatamente na minha experiência de conversão na estrada de Damasco, e agora, 26 anos depois, eu ainda quero conhecê-lo. Paulo queria conhecê-lo. Em 2 Timóteo, no finalzinho da vida cristã de Paulo, na vida da igreja, para edificação do corpo de Cristo, ouça o que ele disse: eu o conheço. Eu conheço aquele em quem tenho crido. Eu o conheço, eu conheço aquele em quem tenho crido. Quem és tu, Senhor? 26 anos depois, para conhecê-lo, e no finalzinho, eu o conheço. Eu o conheço. E então ele fez outra pergunta, ele falou: que farei, Senhor? Acho que Paulo esperava uma resposta direta de Cristo. A voz do céu, que era Jesus, que era Cristo, aquilo era Deus. Quando Paulo diz: quem és tu, Senhor? O que Paulo estava dizendo? Senhor era Deus. Era Deus para Paulo. Quem és tu, Senhor? E aí ele descobriu que Deus é Jesus. Essa é uma experiência que nos deixa malucos. Ele é homem, ele é o próprio Deus, ele é o Senhor. Isso implica muitas coisas. Paulo foi cegado, foi levado pela mão a Damasco, e ele ficou orando 3 dias, não comeu nem bebeu nada. Ele estava pensando, aquela voz do céu era Jesus, e Jesus é Deus. Oh, Jesus é Deus. O Dick Taylor e eu fomos para a Rússia juntos, pregamos o Evangelho e ajudamos os irmãos a pregar o Evangelho também. Eu diria que umas 1000 pessoas ouviram a pregação do Evangelho, e depois da pregação nós tivemos grupos pequenos onde nós os ajudamos, depois deles se converterem, a prosseguir com o Senhor. E algo aconteceu comigo. O Dick e eu estávamos ajudando um grupo de crentes russos recém-convertidos a Cristo. Inicialmente, no edifício em que falávamos, era a Sociedade dos Cegos, o prédio.
E nós estávamos falando que a rua da Sociedade dos Cegos era a Rua de Não Deus. O nome da rua era a Rua de Não Deus. Imagina, Rua Não Deus. Você pode encontrar um ateu quando você está na universidade e perguntar para ele qual é o curso que você faz. Meu curso é Trevas. Ali era a Rua de Não Deus, era a rua chamada Não Deus. E nós estávamos na Sociedade dos Cegos. E o que nós estávamos fazendo ali? Abrindo os olhos das pessoas para que eles vissem que Jesus é Deus. Se você considerar isso, eu preciso ter cuidado para não entrar muito nisso, mas quando Paulo orou, ele teve de considerar, puxa, essa voz que falou comigo do céu significa que Jesus é Deus, ou seja, Jesus se tornou um homem, ele passou pela vida humana, crucificação, ressurreição, ascensão, certo? Agora esse homem, Deus, está em ascensão. É melhor parar por aqui, eu fico muito empolgado. É impressionante isso. Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, esse me, você tem me, tem Jesus, versículo 1, no versículo 15, o Senhor diz para Ananias, esse homem é um vaso escolhido para mim. Então vocês têm essas três palavras, me, quem é esse me? Esse é um me coletivo. Paulo estava perseguindo eles. O Senhor não falou, por que o Senhor você está perseguindo eles? O Senhor falou, por que você me persegue? Então, o eles é o me. O que é isso? Isso é o corpo de Cristo. Ele é a cabeça do corpo, ele é o corpo da cabeça. Você tem um me, tem Jesus novamente, o Deus triuno processado e ressurreto, e você tem o vaso, que é o tripartido. Então, o Deus triuno processado e consumado foi consumado para ser o Espírito todo inclusivo que dá vida, a fim de dispensar-se no nosso espírito, alma e corpo como vaso, nós o contemos, o transmitimos, o expressamos aos outros, para a edificação do me coletivo nesse universo. Me, Jesus e vaso são três palavras que... Acho que vocês ainda no computador têm os arquivos zipados, certo? Você tem o ponto zip, não sei se ainda tem isso, tem ou não? Se você quer deszipar um arquivo, unzip, o que você tem que fazer? Você só extrai os arquivos agora, de alguma maneira. Mas você não sabe qual é essa alguma maneira, né? Bom, o que quer que você faça, você faz algo para descompactar o arquivo, certo? Tudo aquilo que Paulo viu veio de me, Jesus e vaso. Impressionante. Agora, Paulo disse, que farei, Senhor? Um dos livros do ministério, o irmão lhe diz o seguinte, a respeito dessa pergunta, que farei, Senhor? Nunca me esqueço disso. O nosso irmão disse, benditos são aqueles que fazem essa pergunta. Que farei, Senhor? Não é isso é o que farei, Senhor. Não. Ó, Senhor, eu vou fazer um favor para você. Veja o que eu vou fazer para você é o seguinte. Não deve ser assim. Eu vou para a Mongólia, vou pregar o Evangelho, vou para a Rússia. Não podemos. Vou para a Polônia em janeiro, tirar férias. Não sei se vocês já pensaram nisso. Não é maravilhoso? Alguns casais acabaram de mudar para a Polônia. Mas o Deus triuno tem apostilas.
Deus triuno tem apostilas, temos de pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada, irmãos e irmãs. Sempre tenham essa pergunta em vocês: que farei, Senhor? Que farei? E isso honra o Senhor. Ele é o nosso Senhor. É por isso que Paulo disse aos presbíteros: não sede dominadores sobre os santos. Ou seja, não se tornem o Senhor dos santos. Em outros lugares, se um irmão vem para mim, e se eu sou o homem que responde a Bíblia, eu falo tudo para ele. Então o que eu devo fazer? Ele não disse o que farei, Senhor, fala o que farei, Ed. Sempre que as pessoas vêm a mim, eu falo, ora. Quando você vai ter comunhão com um irmão, ele não fala para você orar, não significa que ele não tem uma comunhão prática com você, mas temos de honrar o Senhor como a cabeça e temos de honrar o corpo. Então, mas primeiramente temos de perceber que Jesus é o nosso Senhor. E como irmãos na liderança, jamais devemos dominar sobre os santos. Então, devemos sempre dizer, que farei, Senhor, que farei, Senhor. A razão de eu estar dizendo isso é que Paulo foi iniciado no corpo de Cristo. Ele compreendeu, veio esse pequeno discípulo, Ananias, né? O Senhor foi a Ananias e disse para Ananias, eu quero que você vá. Olha o nome da rua em que Paulo estava. Até o nome da rua é significativo. A rua não era a rua não Deus. A rua era a rua direita. Você acha que isso é um engano? Saulo de Tarso estava na rua direita? É quase como que o Senhor tivesse falado, bom, agora eu vou endireitar você. Você vai estar na rua direita. Você vai andar no caminho restrito que leva à vida. Essa é a rua. Você estará na rua que é o rio da água da vida fluindo a natureza divina. Nunca se perca. Você não pode se perder nunca na Nova Jerusalém. Vocês sabem, certo? Porque lá só tem uma rua. Venha para o treinamento e você jamais se perderá. Eu me lembro, quando vocês se formarem, não sei quantos formandos tem aqui, quando vocês se formarem, a sua vida cristã e a vida da igreja acabou de começar. Não volte para sua casa achando que você é um herói. Um irmão Lee disse uma vez, uma irmã ia se casar, e ela achava que o irmão com quem ela ia se casar era um herói. Mas, então ela descobriu que ele não era um herói, ele era um faraó. Perdão, irmãs. Isso vai acontecer mais pra frente. Isso vai acontecer mais para frente. O nosso herói é o Senhor Jesus, certo? Nunca fiquem decepcionados com isso, mas Paulo foi iniciado no corpo de Cristo. Ananias, com Saulo, naquela época Saulo de Tarso. Ele foi até Saulo e a primeira coisa que Saulo ouviu da boca de Ananias foi irmão. Irmão. Irmão Saulo. Então ele impôs as mãos sobre ele e os olhos de Paulo foram abertos. Os olhos dele só foram abertos porque ele foi tocado pelo corpo. Ele nem sabia que ele era um irmão, mas ele foi chamado de irmão, certo? É claro, vocês irmãs também são irmãos. E também são partes vão falar o novo homem, não é, vocês não são parte da nova mulher, mas do novo homem, certo? Todos nós somos parte do corpo de Cristo. Cristo é o nosso rei e nós somos a sua sulamita, Ele é Salomão, nós somos a sua duplicação, a sulamita. Então, irmãs, vocês não são irmãos?
Mas considerem, sim, vocês são irmãs, mas também são irmãos. Vocês são filhos de Deus, certo? Há um versículo no Novo Testamento que chama as irmãs de filhas de Cristo. Vocês são filhas, não é maravilhoso? Não é maravilhoso você ser uma filha do Deus triuno? Mas só há um versículo que diz isso. Graças ao Senhor por isso. O que eu quero dizer é o seguinte: você é parte do novo homem, nós somos parte do corpo de Cristo. Vamos voltar aqui. Então, ele disse para Saulo, irmão Saulo, ele estava sendo iniciado no corpo de Cristo. E então, Saulo, a conversão dele foi tão poderosa. Ele estava em Damasco e começou a pregar Cristo a todos. Ele pregou Cristo a tal ponto, se você ler Atos 9, você vai ver que Paulo chegou a ter discípulos, ele tinha discípulos, imagina, ele tinha pessoas seguindo Paulo. Atrai-me e seguiremos após ti. Foi isso que estava acontecendo. Então o rei daquela cidade queria matar Paulo e os opositores queriam matar Saulo, certo? E essa foi a iniciação dele no corpo de Cristo. Ele falou, irmão, há um livro chamado Como Ganhar Amigos e Influenciar as Pessoas. Eu me lembro quando eu estava no ginásio, eu era uma pessoa popular, e eu era popular. E aí, depois que eu fui salvo, eu me tornei impopular. Quando eu fui salvo, eu fiquei tão feliz. Quando eu era miserável, todos gostavam de mim. Quando eu fiquei feliz, começaram a não gostar de mim. Por que quando eles veem você feliz, eles não estão felizes? Por que eu estava feliz? Porque eu tinha recebido Cristo como o meu Salvador. Então, eu vim para a vida da igreja e me tornei mais feliz ainda. Então, você acha que as pessoas ficam felizes por me ver feliz? Não, eles ficam infelizes porque você está feliz. A única coisa que nos torna felizes neste universo é o Senhor Jesus. Ele é a nossa alegria. Em Atos diz que, e Paulo diz em 2 Coríntios 11, Paulo disse, essa é a razão porque eu sou um apóstolo, tem uma série de razões ali. A última razão que ele dá em 2 Coríntios é que eles estavam tentando, havia pessoas tentando matar Paulo, e os discípulos então o abaixaram, o fizeram descer pela muralha, né? Ele podia falar, não, eu não preciso desse cesto para descer, eu vou pular. Se você pular, você quebra as pernas. Então, ele precisou do corpo ali para descê-lo pelas muralhas. Desceu num cesto. E a vida da igreja é isso aí. Ou você está na cesta, ou você está no outro lado, na corda. A vida da igreja não é isso? Ou você está baixando um irmão ou irmã pela muralha para fugir do diabo, ou você está na cesta. Isso é um apóstolo, e o apóstolo sabe como estar na cesta. Esse é um irmão, ok? Vou falar só isso. Então, Paulo foi iniciado no corpo de Cristo. Ele aprendeu o segredo de tomar Cristo como vida, como viver Cristo, como engrandecer Cristo, como ganhar Cristo e como ter a vida da igreja. Todos esses versículos nos mostram isso. Vou mencionar um versículo que todos vocês conhecem, mas eu fiquei muito tocado por esse versículo. Paulo disse, considero tudo como perda por causa da
da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. O Senhor, ele fala o Senhor? Não, fala meu Senhor. Essa palavra meu indica sua intimidade com o Senhor. Meu Senhor. Por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Você pode traduzir essa palavra, ganhar por conquistar. Para conquistar Cristo, ganhar Cristo. O que refúgio significa? Refúgio significa lixo. Considero tudo como lixo para que eu possa ganhar Cristo. E eu conferi comigo, será que tudo é lixo para mim? Tudo que não é Cristo é lixo? Será que Ele é supremamente precioso? Ele é tão precioso, Ele é uma preciosidade para mim? Ele é o mais precioso? Será que Ele é o supereminente para mim? Quando eu vir quão precioso Ele é, eu ouvirei que tudo mais é lixo. Mas será que eu realmente considero as coisas assim? E eu tive que falar, Senhor, perdoa-me? Bom, eu não vou falar demais, mas eu não sei, alguns de vocês têm mestrado, PhD. Talvez alguns de vocês tenham 2 PhD. Eu nem sei como é que é isso. Eu conheci um irmão que tinha 2 PhDs. Quando você se converter a Cristo, esses PhDs se tornam lixo. É claro que eles teriam de passar pela morte e ressurreição para o Senhor usá-los em ressurreição. Mas comparado com Cristo, tudo é lixo. Tudo é lixo. Então Paulo diz, não que eu já tenha obtido ou esteja aperfeiçoado, mas prossigo. A palavra grego para prosseguir é a mesma para perseguir. Paulo perseguia o Senhor antes de se encontrar com o Senhor. Agora ele perseguiu o Senhor num aspecto positivo, num sentido positivo. Ele perseguia o Senhor com todo o seu ser. Mas prossigo para ver se conquisto aquilo pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que Paulo estava dizendo é que eu prossigo para que eu possa conquistar Cristo. Eu quero te conquistar, eu quero lançar mão de ti, quero agarrá-lo. E é por isso que o Senhor Jesus, porque Ele me conquistou, Ele me agarrou, porque Ele me pegou. Por quê? Vocês veem? Eu creio que a última vez eu compartilhei que o Cântico dos Cânticos fala, eu agarrei e não vou deixá-lo ir. Porque Ele não quer que você o deixe ir. Sabem, santos? Eu amo o significado da palavra Abacuque. Você às vezes pensa, esses aí são profetas menores, não são tão importantes, são menores. Essa palavra Abacuque é preciosa, significa abraçar ou apegar-se. O que significa que Deus tornou-se um homem para abraçar os pecadores, para que os pecadores possam apegar-se a Ele, para tornarem-se Deus em vida e natureza, mas não na deidade. Considerem, se Deus não tivesse abraçado você, você não poderia agarrar-se a Ele, certo? Ele pegou, agarrou você, Ele tomou posse de você, para que você possa agarrá-lo, abraçá-lo e tomar posse dele. Vou falar só isso, há muitos versículos aqui. Letra B agora. Paulo havia estado totalmente na religião judaica, sob a lei, e sempre era achado pelos outros na lei. Mas, na sua conversão, ele foi transferido. Eu gosto disso, irmãos e irmãs. Nós fomos transferidos. Você não teve uma transferência? Uma grande transferência. Paulo foi transferido da lei e da sua religião passada para Cristo e tornou-se um homem em Cristo.
Que coisa grandiosa ser um homem em Cristo. Um homem em Cristo. Essa frase, um homem em Cristo, Paulo diz em 2 Coríntios 12, 2. Ele falou, conheço um homem em Cristo. Ele estava falando dele próprio. Ele disse, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, essa pessoa foi arrebatada ao terceiro céu. Considere isso, vocês não têm que me responder. Se você fosse arrebatado ao terceiro céu, você esperaria 14 anos para contar isso? Você na manhã seguinte ia contar para os irmãos, irmãos, fui arrebatado ontem à noite para o terceiro céu. Você faria isso, certo, irmãos? Você faria isso, Sam? Mas agora não, você não vai fazer, certo? Isso mostra que Paulo tinha raízes profundas em Cristo. Ele tinha raízes profundas em Cristo como seu solo. E ele guardou isso como um segredo. Em 2 Coríntios 12 foi o momento em que ele contou para os santos, dizendo, 14 anos atrás eu fui arrebatado ao terceiro céu. Que irmão! Eu, como desejo falar com Paulo na próxima era. Isso aqui são palavras deles, palavras próprias dele. Eu não sei como é que o Paulo conseguiu falar essas palavras. Letra C, agora ele esperava ser achado em Cristo por todos que o observavam. E isso indica que ele desejava ter todo o seu ser imerso em Cristo e saturado com ele, a fim de que todos os que o observassem o achassem plenamente em Cristo. Somente quando formos achados em Cristo é que Cristo será expressado e engrandecido. Letra D diz, por um lado, pelo fortalecimento de Cristo, podemos viver uma vida contente. Por outro lado, pelo fortalecimento de Cristo, podemos ser verdadeiros, respeitáveis, justos, puros, amáveis e de boa fama. Sabem, santos, eu gosto de estar com irmãos que são verdadeiros, que são respeitáveis, certo? Eu tive uma matéria na universidade que chamava A Vida e os Ensinamentos de Jesus, e havia ali um professor, um dos meus melhores amigos, era o melhor aluno daquela escola de negócios. Ele falou, Ed, não faça aquela matéria. Você pode achar que é fácil, mas é muito difícil. Foi a única nota B que eu tomei em toda a minha vida universitária. Eu tirei letra B na Vida e Ensinamento de Jesus, e eu falei, eu ainda vou fazer essa matéria, eu ainda quis fazer. Eu queria saber quem é esse Jesus, como é que era a vida dele, o que ele ensinava, como é que era a vida dele e o que ele ensinava. O professor daquela matéria era um crente e no começo do curso ele era um erudito, era um ex-presidente da universidade, ele já tinha 60 e poucos anos de idade. Eu era muito jovem. Naquela época ele era mais alto que eu. Ele era velho para mim naquela época. Ele era uma pessoa respeitável. Ele não nos conhecia, mas de acordo com o que o Senhor mostrou para ele, ele foi fiel. Ele era respeitável. Isso é tudo que eu posso falar. Nós uma vez tivemos uma discussão na classe, em Mateus 5, de 2 a 7, sobre a realidade do reino dos céus, que é a constituição do reino dos céus. 5 a 7, Mateus capítulo 5 a 7. Eu ainda não havia sido ganho pelo Senhor. Nós tivemos aquela discussão, eu levantei a mão. Eu acho que todos os cristãos devem ter falado, ixi, que o Ed Marks vai falar agora? Vocês conhecem a minha esposa, ela orava por mim o tempo todo. Ela me levava para todos os lugares e ela falava, eu espero que você seja salvo. Ela me levou para um lugar
que tinha um coro, um coral enorme lá, aquelas pessoas ali. Vários carros bons, Rolls Royce. Aquelas escadas com carros, Rolls Royce, não sei o que e tudo, achando que... Eu falei... Eu perguntei para o professor, onde é que estão os dinossauros na Bíblia? Perguntei para ela não conseguiu me responder. Ela falou, eu não sei onde que os dinossauros estão na Bíblia. Bom, leia o estudo Vida de Gênesis, mensagens 1 e 2, e você vai ver os dinossauros em Gênesis 1:1 e 1:2, certo? É impressionante, ok? Mas ele era respeitável, e eu levantei a mão, eu falei, doutor fulano, primeiro, ele disse que ele era um cristão. Eu fiquei pensando, como é que uma pessoa tão inteligente pode ser um cristão? Eu pensei que ser um cristão, ser um cristão e ser inteligente é um antagonismo, Você não pode ser como... Mas ele falou que ele era um cristão. Eu pensei, como que pode ser? Nós começamos a discutir e eu falei, doutor fulano, ninguém pode fazer essas coisas que Jesus fez em Mateus 5-7. E aí, ele disse, ninguém pode fazer isso. Se alguém te der um tapa na bochecha esquerda, você tem... Como é que você vai oferecer a bochecha do direita para a pessoa dar outro tapa? Se alguém precisa se vestir, e eu dou o meu paletó para ele, e eu dou o meu paletó e também dou a minha camisa. Se alguém quer que eu ande uma milha com ele, eu ando mais uma milha. Eu me lembro que a minha conclusão foi meio grosseira, mas eu falei, se você fizer essas coisas, as pessoas passariam em cima de você. Elas iam tirar vantagem de você. Todo mundo ficou lá irado, irritado com isso. E eu pensei, opa, me dei bem aqui. Eu sou tão grato por Ruth não ter desistido de mim. Ela continuou orando por mim. Ok? Ele era respeitável. E Santos é tão maravilhoso. Quando você vê irmãos e irmãs que são puros, você vê santos que são puros, que são amáveis, santos que são de boa fama. Eu realmente gosto de estar com eles, eu vejo as pessoas aprendendo, entre aspas, na restauração. Para mim, há pessoas no nosso meio que realmente estão na restauração. Mas há outros que você não vê o fruto do Espírito como vida. Você não vê humildade, não vê domínio próprio. Logo que você se converte, essas coisas devem se evidenciar na sua vida, ao máximo. Mesmo que não seja ao máximo, pelo menos até um certo ponto. Então, ser respeitável é maravilhoso. Paulo disse, aprendi o segredo. Ele aprendeu o segredo de viver Cristo, engrandecer Cristo. Ele aprendeu o segredo de como tomar Cristo como os atributos de Deus para tornarem-se as suas virtudes humanas. Todas essas coisas. Ser de boa fama. A letra E diz, Cristo nos fortalece para vivê-lo como nossas virtudes humanas e, desse modo, engrandecê-lo em sua grandeza ilimitada. Ouçam a próxima sentença. Viver uma vida dessas virtudes é muito mais difícil do que fazer uma obra cristã. Ok. Eu vou falar só isso. Algarismo Romano 2. Quando cremos e fomos batizados, fomos postos em Cristo. 1 Coríntios 1:30 diz, mas por ele vós estáis em. Eu estou em.
da parte dele. É da parte dele que eu estou em. Da parte dele eu estou em Cristo Jesus, que se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Agora aprendi o segredo de estar nele, habitar, permanecer em Cristo, a definição de permanecer em Cristo. Sim, nós estamos em Cristo, mas queremos permanecer nele na experiência. Isso é o objetivo. Permanecer em Cristo é habitar nele, permanecer na comunhão com ele. Vocês não gostam daquele hino, ora em comunhão com Cristo? No Espírito busca a sua face. A última linha fala de você banhar-se no seu semblante. Se você fizer isso, amanhã você dirá, Senhor, eu quero banhar no teu semblante. Permanecer em comunhão com ele, a fim de que experimentemos e desfrutemos o seu permanecer em nós. O seu permanecer em nós é condicional. Nós permanecemos nele, então ele habita em nós. Nós permanecemos nele, nós o tomamos como nossa habitação, então ele permanece em nós e nos toma como sua habitação. Essa é a habitação mútua de Deus e o homem. Então nós cremos em Cristo e fomos batizados em Cristo. Fomos batizados na sua morte, fomos batizados no seu corpo e fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Cristo. Para dentro do corpo, fomos batizados em um só corpo. E fomos batizados no Deus triuno. Letra A. Permanecer em Cristo, tomá-lo como nossa habitação e permitir que ele permaneça em nós, tomando-nos como a sua habitação, é viver na realidade da incorporação universal do Cristo triuno processado e consumado com os crentes redimidos e regenerados. Então podemos usar 3 palavras para descrever nosso relacionamento com o Senhor. Uma é união. Temos uma união orgânica com o Senhor, certo? Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito. O Senhor é o Espírito, Ele está no nosso Espírito. Quando o Espírito Divino é mesclado com o nosso Espírito humano, somos um só Espírito com Ele. Isso é união. Também há outro aspecto do nosso relacionamento com o Senhor, que é o mesclar. E a figura disso está em Levítico 2, que fala da oferta de manjares. E a oferta de manjares é farinha fina mesclada com óleo. Estou tentando me lembrar, se eu estiver errado, perdoem-me. Espero que o Salmo 92 diz, o salmista diz, tu exaltaste a minha força como a força de um boi selvagem. É Salmo 92, não é? Eu estou mesclado com o óleo fresco. Tens aumentado o meu poder como do boi selvagem, fui ungido com óleo fresco. Algumas versões falam ungido, mas fala literalmente mesclado, certo? Salmo 92, versículo 10. E exaltaste a minha força como a força de um boi selvagem. E eu estou mesclado com azeite, com óleo fresco. A oferta de manjares era composta da farinha fina que fala da humanidade perfeita e refinada de Jesus, com o azeite, que fala de Deus. Ele era o homem Deus, era o homem mesclado com o Espírito. Então temos o aspecto de estar mesclados com o Senhor, ou seja, a natureza divina mesclada com a natureza humana, não produzindo uma terceira natureza. As duas naturezas estão mescladas, mas continuam distintas nessa combinação.
elas são distintas. Bem, o terceiro aspecto do nosso relacionamento com o Senhor é a incorporação. A incorporação é o aspecto mais elevado, porque a incorporação são pessoas habitando uma na outra. Podemos ver exemplos da natureza de união, podemos usar a oferta de manjares como exemplo de mesclar, da mescla. Mas como eu posso ilustrar a incorporação? Se eu pegar vocês 3 irmãos, vocês podem ser incorporados um no outro? Não se preocupem, eu não vou pegar vocês aqui, é porque eu tenho que ficar sentado aqui. Se eu estivesse de pé, eu ia chamar vocês aqui. Mas, veja, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Pai e o Filho estão no Espírito, e eles estão numa incorporação. Ouçam, diz o seguinte, em João 17, o Senhor louva, e ele orou ao Pai. Ele disse, Pai, assim como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Esse tu é maiúsculo. O nós é com letra maiúscula. Que eles também estejam, Pai, tu e eu estamos incorporados. Eu habito em ti, tu habita em mim, tu habitas em mim, e eu permaneço em ti. E em João 14 ele falou, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Estou no meu Pai, vós em mim. E porque vocês estão em mim, eu e meu Pai, e porque eu estou em vós, eu estou no meu Pai, portanto o Pai está em você. O Pai e eu estamos em você, em vocês. Que é isso? É isso que é o significado da palavra maná. Maná. Em Seattle estava chovendo. Aí veio o sol, brilhou. Em Anaheim é sol. Hoje choveu. Vocês que moram no noroeste, Vocês que moram no noroeste dos Estados Unidos ficaram sabendo da chuva? Eu gosto da chuva. Eu gosto de todas as estações. Quando eu mudei para cá, eu tive que me acostumar com sol. Sol. Mas em Êxodo era maná. Qual é a previsão do tempo para hoje? Maná. E isso vem da palavra hebraica que significa o que é isso? Quando os filhos de Israel viram aquilo, eles disseram, o que é isso? Então, maná é um mistério. O que você comeu hoje de manhã? O que é isso? Isso é um mistério, não é? Quando as pessoas olham para você e falam, o que é isso? Porque essa é a sua dieta. A sua dieta é o que é isso. Perdão, eu me desviei aqui. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. E em João 17 o Senhor orou, Pai, tu estás em mim e eu em ti, para que todos sejam um. Que eles sejam um como? Como eles podem ser um? Para que eles sejam um, ouçam, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Isso que é unidade. A unidade da coinerência. Para que todos eles sejam um, assim como nós somos um. Como nós somos um? Eu estou em ti, Pai, e tu, Pai, estás em mim. Eu quero que eles sejam um, para que eles também estejam em nós. Esse nós com letra maiúscula torna-se um nós com uma tremenda letra maiúscula. Sabe o que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é um nós gigantesco. É um grande homem-deus. A Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus, onde Deus habita, e a Nova Jerusalém é Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro,
e como santuário para nós habitarmos. Então, a Nova Jerusalém é a habitação mútua de o homem com Deus, Deus no homem, o homem em Deus, habitando mutuamente. Isso está em um dos nossos hinos. Deus e o homem em Deus, habitando mutuamente para possuir isso. E isso os torna um grande homem-Deus. Esse é o nós divino, para que eles também estejam em nós. Essa é a verdadeira unidade no universo, a unidade no Deus triuno, e nós fomos introduzidos no nós divino. E isso nos torna o nós gigantesco. Entendem o que eu estou falando? Ok? Eu tenho que prosseguir. Eu tenho esses versículos de Êxodo aqui, porque nos mostram. Eu trouxe esse livro aqui comigo, porque a maneira como o irmão Lee fala aqui, eu me lembro, ele chamou que os presbíteros fossem para a casa dele quando ele viu isso pela primeira vez, Cristo sendo o resultado de Cristo ser glorificado pelo Pai com a glória divina, e ele mostra aqui que comer o maná é ser incorporado no tabernáculo. Você quer ser incorporado na Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus, não é? Certo? Certamente é. Então, eu vou ler isso aqui. E eu não consigo falar melhor do que isso. Hoje, o nosso espírito habitado pelo Espírito é o Santo dos Santos. A partir disso, podemos ver que Cristo, como maná escondido, está em Deus Pai como o pote de ouro, o vaso de ouro. Então você tem o tabernáculo é o centro do universo, o centro dos santos é o centro do tabernáculo. O centro do Santo dos Santos é o pote de ouro. E no centro do pote de ouro está o maná escondido. O Cristo que você come, digere e assimila é o centro do universo. É por isso que você tem de comer o Senhor pela manhã. Ok? Então, Cristo, como maná escondido, está em Deus Pai, no pote de ouro. O Pai está em Cristo, na arca, com as suas duas naturezas, a divindade e a natureza, e a humanidade. Então, a arca, ela é recoberta de ouro. O Cristo é o maná escondido, o ouro é o Pai. E o Pai está em Cristo, que é representado pela arca, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E esse Cristo, como o Espírito que habita interiormente, vive no nosso espírito regenerado para ser a realidade do Santo dos Santos. Então, e isso corresponde a João 14:20, que eu disse a vocês, naquele dia, sabereis que estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós, e que significa estarmos incorporados subjetivamente na incorporação divina. De que maneira? Comendo o Senhor Jesus, tomando-o como a sua comida espiritual diariamente. O Filho está no Pai, nós estamos no Filho, o Filho está em nós, e nós somos habitados pelo Espírito da realidade. E isso é a incorporação do Deus processado com os crentes regenerados. O Filho, que é o maná escondido, está no Pai, que é o pote de ouro. Nós estamos no Filho, certo? Como a realidade da arca. A madeira de acácia revestida com ouro. E o Filho está em nós. E somos habitados interiormente pelo Espírito da realidade, e isso é a incorporação do Deus processado com os crentes regenerados. A maneira de ser incorporado no tabernáculo é comer o maná escondido. Quanto mais comemos Cristo, mais somos incorporados no Deus triuno como a incorporação universal. Não é impressionante isso? Eu recomendo esse livro para vocês, é inesgotável. Em Êxodo 16, o Senhor comunicou isso a Moisés, e Moisés
disse a Arão: Arão, tome um pote e coloque um gomer de maná ali, e guardarás para as gerações, como o Senhor ordenou a Moisés. Moisés disse que aquilo fosse guardado. Então esse maná foi guardado por gerações, o que significa que o Cristo que comemos, digerimos e assimilamos é o que lembraremos pela eternidade. Sim, uau! Eu acho que o ministério é simplesmente um grande uau! O irmão Lee falou que eu fui lá com um copinho para pegar água nas cataratas do Niágara, o copo voava da minha mão. Mas hoje devemos pegar pouco a pouco a água, certo? Não acho que você vai conseguir pegar água da catarata do Niágara com um copinho. Você pegar um copão de 10 galões, esse copo não vai fugir, mas o irmão lhe disse que é hora de dizer uau, uau. Perdão, irmãos, eu estou desviando novamente. Ok? Letra B, precisamos permanecer em Cristo como nosso Rei, como nossa habitação régia, a fim de que Ele permaneça em nós para fazer-nos a sua rainha, o seu palácio real, sua igreja gloriosa. Santos, eu amo o fato de nós sermos a rainha de Cristo. Ele é o nosso Rei e somos a sua rainha. Eu vou falar só isso aqui, tem muita coisa. Vamos para o número 1. Permanecer em Cristo é habitar nele, o Deus eterno como nosso Senhor, tendo o nosso viver nele e tomando-o como nosso tudo. Tomando-o como nosso tudo. No Salmo 22, vocês têm 22, 23, 24, Salmo 22, você vê Cristo como nosso Redentor e nosso Regenerador. No Salmo 23, vemos que Cristo é o nosso pastor. No Salmo 24, vemos que Cristo é o nosso Rei, que vai ganhar novamente toda a terra por meio da igreja como seu corpo. O que conecta a primeira vinda de Cristo, no Salmo 22, com a sua segunda vinda, no Salmo 24? O que conecta essas duas coisas? O apacentar. Então nós entramos no apacentar maravilhoso de Cristo e vamos trazer o Rei de volta para esta terra para reinar sobre todo o universo. Isso é outro esboço que eu fiz. Eu perco tudo aquilo que eu já fiz e, bem, eu acho que vocês vão reconhecer isso. Salmo 24. Cristo voltando para ganhar toda a terra através da igreja como seu corpo. Ok? Esse é um dos pontos que eu escrevi. Os vencedores eram tipificados por Sião como a cabeça de ponte através da qual o Senhor voltará para tomar posse de toda a terra. Se você for à Normandia e ver aquela cabeça de ponte, ali tem a de praia, cabeça de praia, praia de Omaha, praia de Utah. Ele queria ganhar aquela cabeça de praia ali para derrotar. Estava muito claro ali. Está muito claro ali quem era o bandido e quem era o mocinho. E os mocinhos tinham que ganhar aquela cabeça de praia ali. Os vencedores são a cabeça de praia. Há um monumento na Normandia, eu gosto disso. Que há um monumento ali onde está escrito: lute pelos primeiros 1000 metros. Se você ganhar a cabeça de praia, você ganhou tudo. Eu não vou dar lições de história para vocês aqui, aulas de história, mas puxa. Vocês já foram para a Normandia, algum de vocês aqui? Vocês precisam ir lá, coloquem na sua lista de viagem.
Eu tenho uma lista de viagem. Essa é uma das coisas que eu quero ver. De desejo, uma lista de desejos. Handel, o Handel, aquele que escreveu a música O Messias de Handel, ele escreveu uma oratória sobre o Messias. O Messias de Handel é famoso pelo coro Aleluia no finalzinho. No final todo mundo se levanta. Foi a única vez que eu disse, eu tenho que ver isso uma vez. Então, todo o oratório é cheio de Bíblia, de escritura, de versículos da Bíblia, cheio da Bíblia. Se você ler a história de Handel, e quando ele escreveu esse oratório, ele estava muito deprimido, mas quando ele escreveu aquilo, com todas aquelas escrituras, os céus se abriram para ele, porque ele estava lendo e cantando a Bíblia. O Andrew Yu compartilhou comigo que quando eles cantaram pela primeira vez esse oratório, o coro, aleluia, o rei se levantou. O rei se levantou. Quando todo mundo viu o rei se levantar, falaram, bom, é melhor a gente se levantar também. Não sabemos por que ele se levantou, mas é melhor a gente se levantar. Todos se levantaram. Então depois eles perguntaram ao rei, por que tu te levantaste? Ele disse, eu sou o rei, mas ele é o rei dos reis. Se vocês virem Handel e se levantarem, as pessoas não sabem por que se levantaram. Mas eu sei, ele é o rei dos reis. Se você ver o Salmo 24, eu amo isso, ele fala, de 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A minha voz não é boa para cantar isso aí. Oh, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Você canta isso repetidamente e você vai estar no Espírito. É muito significativo isso. As portas são as cidades das nações, as portas são a casa das pessoas, e Cristo é o desejado de todas as nações. Todas as nações em geral estão esperando que Cristo volte. Cristo não voltará rapidamente, segundo o nosso conceito humano, mas temos de levantar nossa cabeça e esperar a sua vinda com perseverança. Levantai as vossas cabeças, ó portas, levantai-vos, ó portais eternos, e o Rei da Glória que vive no nosso espírito virá e entrará. Vou falar só isso. Eu acho que isso é uma mensagem futura, e eu não me lembro qual será. E eu estava olhando o esboço, falei, será que eu escrevi isso? Às vezes eu olho para o esboço e falo, será que os santos vão entender isso? E depois eles falam e eu vejo que eles ganharam. Depois de ler um livro por Mão Lee, que ele foi um livro dele, eu acho que esse aqui eu editei, a irmã Felícia leu para ele, e quando eu comecei a escrever, eu li para ele, e às vezes ele virava para mim e falava, eu disse isso, não é maravilhoso isso? Isso é maravilhoso, muito maravilhoso. Ele ia para uma reunião de cooperadores e falou, todos vocês precisam ler esse livro que eu acabei de ler, porque aquilo foi na década de 1960, 70, ele não podia voltar, ele tinha que prosseguir, continuar adiante.
Irmãos e irmãs, precisamos ler o ministério, leiam o ministério. Quanto mais vocês lerem o ministério, mais vocês se tornarão aquilo que vocês leem. Vou prosseguir. Eu li o 1, certo? Agora vou ler 2, que diz: precisamos habitar em Deus, vivendo nele a cada semana. Não, ele falou a cada o quê? A cada minuto. Porque fora dele há pecados e aflições. Salmo 90 diz isso. Eu amo o Salmo 90 porque ele diz, o Salmo 90 é uma oração de Moisés, o homem de Deus. Vocês gostam de Moisés? Eu vou perguntar de novo, vocês gostam de Moisés? Moisés é o homem de Deus. Essa é a oração de Moisés, o homem de Deus. Os primeiros 2 versículos, o Senhor disse a Moisés, e ele disse: ó Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso implica muito. O que significa de eternidade a eternidade? A eternidade não é uma grande eternidade? Não. Sim, é. Mas no nosso ponto de vista, há a eternidade passada, a eternidade futura, e aqui está a ponte do tempo. Da eternidade passada para a eternidade, até a eternidade futura, tu és Deus. Tu és o Deus encarnado, certo? Tu és o nosso Redentor. Por fim, tu és o Deus incorporado. Bem, Deus passou por certos estágios. 3 diz, tomar Deus como nossa morada, a nossa habitação eterna, é a experiência mais elevada e plena de Deus. 1 é muito prático. Quando amamos o Senhor Jesus, vocês amam o Senhor Jesus? É C1. Vamos falar, Senhor Jesus, eu te amo, agora mesmo. Digam. Sabe o que acontece quando você volta o seu coração para o Senhor, exercita o seu espírito e diz, Senhor Jesus, eu realmente te amo? Ele diz que Ele se manifesta para você. Isso significa que Ele se torna real para você. Ele se manifesta para você. Ele se torna real para você. E o Pai vem com Ele para fazer morada conosco para o nosso desfrute. Essa morada é uma habitação mútua, na qual o Deus triuno permanece em nós e nós permanecemos nele. Quanto mais amarmos o Senhor, mais teremos a sua presença. E quanto mais estivermos na sua presença, mais desfrutaremos tudo o que Ele é para nós. Esta é uma boa definição da restauração do Senhor. Você pode encontrar diversas definições. Esta aqui é uma definição boa. A restauração do Senhor é uma restauração de amar o Senhor Jesus. O Senhor está nos preparando para sermos a noiva de Cristo, certo? Será que não devemos falar, Senhor Jesus, eu te amo? Estamos sendo preparados para ser a noiva. Nossa história com o Senhor é um romance, o romance de um casal universal. Quando você vê o Senhor pela manhã, você fala, ô Senhor, tudo bem? É assim? Oh, que bom te ver, Senhor. Não, você fala, Senhor Jesus, eu te amo. E sabe o que ele fala de volta? Eu também te amo. Ok? Letra D. Permanecemos em Cristo a fim de que Ele permaneça em nós, ao cuidar do ensinamento interior da unção todo inclusiva. Cristo como a cabeça é o ungido e aquele que unge, e nós somos os seus membros, desfrutando-o como a unção interior para o cumprimento do seu propósito. 2. A unção como o mover e o trabalhar do Espírito composto em nós, unge Deus em nós, a fim de que sejamos saturados com Deus, possuamos Deus e entendamos a mente de Deus. Vocês veem que quando o Espírito composto move-se e trabalha em nós,
ele transmite a mente de Deus para a nossa mente. A unção comunica a mente de Cristo como a cabeça do corpo aos seus membros, pela sensação interior, a consciência interior de vida. 3. Quando quer que um membro do corpo se mova, a cabeça o intima por meio da unção interior, e ao cedermos à unção, vida flui livremente da cabeça para nós. Se resistimos à unção, há uma interferência no nosso relacionamento com a cabeça e o fluir de vida em nós é interrompido. 4. Se a nossa vida natural for tratada pela cruz e se nos submetermos ao encabeçamento de Cristo e vivermos a vida do corpo, nós teremos a unção do Espírito e desfrutaremos a comunhão do corpo. Dá para dar uma mensagem em cada um desses pontos, não estou exagerando, mas tenho de prosseguir. Quero que vocês ganhem uma visão panorâmica. Isso é um panorama, ok? Veja a letra E. Você ama o Senhor, então você experimenta o permanecer, e você permanece nele, ele permanece em você. Você desfruta a unção. Letra E diz, olha só, permanecemos em Cristo, a fim de que ele permaneça em nós, ao lidar com a palavra constante nas Escrituras, que está fora de nós, e com a palavra presente como o Espírito que está em nós. Pela palavra exterior e escrita, temos a explicação, definição e expressão do Senhor misterioso, e pela palavra interior e viva, temos a experiência do Cristo que permanece e a presença do Senhor prático. Você tem o Senhor misterioso e aí tem o Senhor prático. Veja, essa composição é bela. Bela. 2. Se permanecermos na presença constante e escrita do Senhor, suas palavras instantâneas e vivas permanecerão em nós. Nós permanecemos nele e as suas palavras permanecem em nós. Ouçam, isso é maravilhoso. A fim de que falemos nele e ele fale em nós, para a edificação de Deus no homem e do homem em Deus. Irmãos e irmãs, isto é incorporação na nossa obra com o Senhor. Nós falamos em Cristo, Cristo fala em nós. Não é incorporação isso? É incorporação no nosso falar. 2 Coríntios 2,17, Paulo diz, a segunda metade fala, com sinceridade e da parte de Deus, diante de Deus, falamos em Cristo. 2 Coríntios 13:3 diz, Cristo que fala em mim. Nós falamos em Cristo, Cristo fala em nós. Quando você está servindo, você tem de falar, certo? Você está servindo a comunidade ou vai na universidade, você tem de orar, Senhor, faça com que eu fale em ti. Quando eu falar, Senhor, eu oro para que tu sejas o Cristo que fala em mim. Quando eu falo em ti e tu falas em mim, Deus é edificado no homem e o homem é edificado em Deus. Agora vamos ao próximo ponto. Letra F, certo? É o F, certo? Os crentes são discípulos. Aqueles que sabem tudo? Não. Eu já fiz isso, eu já sei o que o irmão Ed vai falar. Que são discípulos? Discípulos são o quê? Aprendizes. Você é um aprendiz? Você é um aprendiz? Nós somos aprendizes com vocês, não somos treinadores. Nós queremos aprender mais rápido para vocês, para transmitir a vocês o que aprendemos, e vocês aprendem. E quando vocês compartilham, nós aprendemos de vocês. Eu estou falando sério. Eu não tenho tempo para testificar, eu já não estou conseguindo administrar o tempo.
Muitas vezes eu ficava sentado ao lado do irmão Lee, alguém compartilhava, o irmão Lee me cutucava e falava, só cutucava, irmão Ed, você já viu isso antes? E eu ficava pensando, o que o irmão Lee viu? Ele viu algo no compartilhar daquele irmão? Ele falava, aquilo que aquele irmão compartilhou. Ele falou, Ed, você viu isso? Ele deu uma conferência sobre o que um irmão compartilhou uma vez. Talvez um dia eu fale sobre isso com vocês. Os discípulos são aprendizes que aprendem o segredo, qual é aprender Cristo como realidade que está em Jesus, permitindo que o Espírito da realidade os guie a toda a realidade da verdadeira condição da vida de Jesus, conforme está registrada nos 4 evangelhos. Uma vida na qual Jesus fez tudo em Deus, com Deus e para Deus. Deus estava em seu viver e ele era um com Deus. Então Paulo diz, tinha esses termos, aprender a Cristo assim como a realidade está em Jesus. O que é a realidade estar em Jesus? É a verdadeira condição da vida de Jesus registrada nos evangelhos. E essa verdadeira condição é do Senhor Jesus fez tudo em Deus, por Deus, diante de Deus. Deus era o seu viver, ele era um com Deus. E é isso que estamos aprendendo. Estamos aprendendo Cristo segundo a verdadeira vida que ele viveu nos 4 evangelhos. 1. Os seguidores de Cristo foram discipulados por meio do viver humano de Cristo na terra como um modelo de um homem-Deus. Viveu Deus ao negar-se na sua humanidade. Ouçam essa frase. Revolucionando o seu conceito sobre o homem. Que é o homem? O Salmo 8 fala que é o homem. Certo? Que é o homem? Que dele te lembres. Que é o homem? O homem é Cristo. Eles não sabiam nem o que o homem é. O que é o homem? Que é o homem? Eu conheço o Salmo 8. Posso saber de qual. Que é o homem que dele te lembres? Bem, o teu conceito foi revolucionado. Eles viram o que é um homem verdadeiro. Um homem verdadeiro é um homem Deus. Ok? 2. Porque Cristo viveu Deus ao negar-se em sua humanidade, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Cristo aprendeu a obediência. Ele se revestiu da humanidade. Ele era um homem-Deus com a humanidade. Como um homem, ele aprendeu a obediência para obedecer o Pai. Isso me encoraja muito, irmãos. A vida que temos no nosso espírito é uma vida de obediência. Porque o Senhor Jesus aprendeu a obediência das coisas que sofreu. Essa vida em nós é uma vida de obediência. Então, quando você desfruta o Senhor, você fala, amém, Senhor. Você quer ir para esse caminho, o Senhor fala, não vai por aí. Você fala, amém, Senhor. Então, você luta com o Senhor. Graças ao Senhor, ele nos derrota e fala, vai por aqui. Bem, então, temos uma vida de obediência. E ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós aprendemos Cristo segundo o seu exemplo, não pela nossa vida natural, mas pela sua vida em ressurreição, que é uma vida de obediência. Você não está feliz por ter uma vida de obediência? Oh, não, eu preciso obedecer, eu tenho que obedecer. Eu estou no Novo Testamento, eu tenho que obedecer. Não, desfruta o Senhor. E espontaneamente você obedecerá a Deus. Um discípulo é alguém que vive a vida divina em sua vida humana. Veja o 4, eu amo esse testemunho. Na restauração, observei durante 18 anos como o irmão Otmani agia, como ele agia.
tudo o que observei nele se tornou fatos que me discipularam. Nós, irmãos, antes da reunião estávamos tendo comunhão, especialmente Rick e eu. Quando eu estava com o irmão Lee, eu observava as coisas nele. Oh, ele agiu dessa maneira, ele falou dessa maneira. E isso me discipulou. É claro, ele deu mensagens que me discipularam. Mas como ele agia, me discipulou. Quando eu estava com Benson, eu estava lembrando dos meus tempos com o Benson. A vida e viver do Benson me discipularam. Eu fui tão feliz por poder ter vivido com um irmão como esse. Ele foi um irmão que seguiu o ministério de perto. O irmão lhe disse: cuidado com quem você segue. Sigam aqueles que seguem de perto. Se você seguisse o Benson, você saberia que ele estava seguindo o ministério. Você sabia? Não havia nenhuma brecha. Não havia nenhuma brecha ali. Se houver uma brecha no telhado, a chuva entra. Nos que são absolutos, não há nenhuma brecha, não há nenhuma rachadura. Se alguém te perguntar o seguinte: você é um com o irmão Lee? Isso significa que há uma brecha entre você e eu, uma rachadura. O irmão Lee não perguntava se ele era um. Ele disse que quando ele estava na China continental, ninguém perguntava se ele era um com o irmão Watchman Nee. Santos, ao ler o ministério diariamente, você pode orar: Senhor, eu quero ser discipulado pelo ministério que estou lendo. Você lê o ministério, você vê a conduta do irmão Lee nesse ministério. Oh, isso é maravilhoso. Agora o Algarismo Romano 3, só vai dar tempo para ler. Aprender o segredo de fazer todas as coisas em Cristo como aquele que fortalece é orar em comunhão com Cristo. Não é maravilhoso? Isso é uma oração maravilhosa. A oração que contata a Deus consiste em palavras proferidas genuinamente do coração. Não tenho isso no esboço, mas se você olhar o Salmo 18, a primeira nota de rodapé, o Salmo 18 é uma conversa humana com o Deus divino, implicando a intimidade de Davi com Deus. Uma conversa humana com o Deus divino. Esse é o tipo de conversas que precisamos ter com Deus. Letra A. Podemos estar numa situação de tristeza, depressão e desilusão. Não diga amém, mas ouçam. Confira com você mesmo. Você já esteve numa situação de tristeza? Eu falo amém por você. É claro que sim. Você já esteve numa situação de depressão? É claro que sim. Se você nunca ficou deprimido, você não é um ser humano. Alguns estão olhando para mim: eu não deveria ficar deprimido, eu sou um treinando, eu estou no treinamento. Sabe, eu ficava falando do tempo todo dos candelabros. Mas em 2 Coríntios 1, de 8 a 9, Paulo disse que nós desesperamos da própria vida. Desesperamos, o desespero dele nós desesperamos até da própria vida. Para aprendermos, isso foi um treinamento para Paulo. Ele estava desesperado para que aprendêssemos a não confiar em nós mesmos, a não basear a nossa confiança em nós mesmos, mas em Deus, que desfrutou, que ressuscita dos mortos. Essa é a única maneira, confiar no Deus da ressurreição. Tristeza, depressão e desilusão. Tristeza, depressão e decepção, isso é vida humana. Como você pode ser encorajado se você nunca foi desencorajado? Eu não estou falando para você sair por aí sendo desencorajado. Não, vai ser desencorajado para você experimentar Deus como o encorajamento. Mas a vida humana é uma vida de desencorajamento. Quantas vezes você fica deprimido, quantas vezes você fica decepcionado? O único que nunca nos decepciona é o Senhor Jesus.
Paulo disse para nós deixarmos de olhar para essa decepção e olharmos firmemente para Jesus. Devemos levar os nossos problemas ao Senhor e dizer-lhe a respeito deles. Ele é o melhor ouvinte. Ele é o melhor ouvinte. Quem é o melhor ouvinte? O Senhor. Quando você tem um problema, diga ao Senhor. Não vai falar para o Senhor, não, eu não tenho nenhum problema. O Senhor vai falar, sim, você tem, é melhor você contar isso para mim. Vocês não têm problemas, irmãos? Não precisa contar, eu sei que vocês têm. Vocês falam com o Senhor dos seus problemas. Como você conhece o Senhor é quando você fala dos seus problemas com Ele. Ele é o melhor ouvinte. Quem é o melhor ouvinte do universo? Deus. No Caráter do Obreiro de Deus, livro de Watchman, a primeira coisa importante é ser um bom ouvinte. Uma vez eu fui no médico, sentei lá e o médico falou o tempo todo, não queria nem ouvir. Só fala, e depois ele dá uma receita para você ir embora e chama o próximo. Você tem de ouvir, certo? Santos, às vezes quando estamos apacentando as pessoas, nós nem ouvimos direito as palavras que eles estão falando. Eles falam, nós não ouvimos nem as palavras. Então, vamos ouvir as palavras deles. E às vezes estamos ouvindo, mas a nossa atenção está em outro lugar. Temos de ouvir as palavras deles, temos de ouvir o coração deles, temos de ouvir aquilo que eles não estão dizendo. E temos de ouvir o que o Espírito está dizendo. Ele conhece a nossa emoção e se compadece do nosso coração. Ele pode confortar-nos e nos ajudar. Devemos perceber que quando temos uma conversa cabal com o Senhor e lhe derramamos o nosso coração, nossa intimidade com o Senhor avançou e nós o conhecemos um pouco mais. O contato íntimo com Ele, nesses momentos, é centenas de vezes melhor do que a nossa comunhão comum com Ele. É por esses contatos que crescemos em vida. Em outras palavras, quando estamos cheios de tristeza e depressão e decepção, nós o contatamos e contamos para Ele, certo? Conta para Ele. Quando nós contamos para Ele, nos tornamos muito íntimos dEle, muito íntimos. O Salmo 62:8 fala, confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Você tem aí, quando você lê o Reavivamento Matinal, tem a parte cinza e a parte branca, você tem que ler tudo. Às vezes, você não só lê, você tem que derramar o seu coração diante do Senhor. Você pode usar os versículos, no princípio era a palavra, Senhor, eu não quero saber do princípio, Senhor, eu estou morto, Senhor. Você já ficou morto e disse para o Senhor que estava morto? Você tem certeza? Você falou, Senhor, eu estou morto, Senhor, me vivifica. Senhor, salva-me da minha hipocrisia. Enche-me contigo mesmo como o Espírito da realidade. Letra C agora. Se uma pessoa jamais derramou lágrimas diante do Senhor, jamais compartilhou sua alegria ou tristeza com o Senhor, e jamais conversou com o Senhor sobre assuntos pessoais, ela nunca teve uma comunhão íntima com o Senhor e nunca teve uma familiaridade profunda com o Senhor. Uma pessoa só pode aproximar-se do Senhor por meio de dizer-lhe tudo. Ele se compadece de cada um dos nossos problemas. Nosso Senhor está disposto a carregar todas as nossas ansiedades. E Ele fica feliz de ouvir o nosso falar. Todos esses irmãos estão felizes de ouvir o falar? Não estão tão felizes. Mas aquele que é mais feliz de ouvir o seu falar é o Senhor Jesus. A fim de desfrutá-lo como a água viva da vida, temos de falar com ele como nossa rocha espiritual. Chegamos agora à letra E. O título do Salmo 102 diz, Oração do aflito, que
desfalecido, derrama o seu queixume perante o Senhor. Se estivermos aflitos, precisamos orar. Você já ficou desfalecido? O que você tem de fazer? Derramar o seu queixume perante o Senhor. Então, nós podemos queixar-nos a Deus, mas a nossa queixa pode ser a melhor oração, a oração mais agradável a Deus. E enquanto nos queixamos, Deus se regozija, porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem, a fim de sermos conformados à imagem do seu Filho. Finalmente, a letra F, temos Salmo 73, que é um registro da oração sincera do salmista buscador, que quase tropeçou devido ao seu próprio sofrimento e à prosperidade dos ímpios. Eu vou pular o número 1 aqui. O salmista, ele não sabia o que fazer. E ele via que ele sofria e todo aquele povo, todas as pessoas prosperavam. Então, ouçam, o 1 diz: a solução da perplexidade do salmista foi obtida no santuário de Deus. O santuário de Deus, sua habitação, está em nosso espírito e é a igreja. Em nosso espírito e na igreja recebemos revelação divina e obtemos a explicação para todos os nossos problemas. Quando você chegou hoje à noite aqui, você tinha problemas. Se você tiver problemas, não pare de ler. Se você tiver problemas, venha para as reuniões, você pode ganhar a solução. E aquilo que foi falado talvez não tenha nada a ver com o seu problema, mas de alguma maneira o Senhor fala com você na reunião. E eu amo o Salmo 73, 17, que fala, o salmista, ele não conseguia explicar o que estava acontecendo. A primeira coisa do versículo 17 é até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Até que você veio à reunião. Aí você entrou no seu espírito e entendeu tudo. Ok? 2. A intenção de Deus com seus buscadores é que encontrem tudo em Cristo e não sejam distraídos do desfrute absoluto de Cristo. O desejo final de Deus em sua economia é que vivamos Cristo, engrandeçamos Cristo e ganhemos Cristo para a sua glória na igreja. Amém e amém. Aleluia. Ok? A mensagem terminou. Certo? Eu acho que esse esboço é um verdadeiro tesouro. Vocês podem entrar nisso no futuro. Vamos orar com quem está ao nosso lado por um minuto e os irmãos nos dirão o que fazer.